E agora o futebol. E o número 3 rondou os times catarinenses na noite de ontem pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Era a 30ª rodada. 3 times de Santa Catarina entraram em campo e nas 3 partidas aquele que venceu marcou 3 gols. Mas apenas Figueira e Joinville conquistaram os 3 pontos. Aliás, com a vitória, o Figueirense subiu 3 posições na tabela. Já o Avaí foi derrotado pelo Sport do Recife por 3-0. Quando Figueira pisou no gramado do Scarpelli ontem, talvez não imaginasse que estava começando uma noite de gala. Aquelas do tipo melhor impossível. De um lado, estava um gigante do futebol brasileiro, o Flamengo, lutando por uma vaga no G4. Do outro, o Figueira, lutando para fugir da zona de rebaixamento. Mas o gigante não teve chances. Esbarrou em um alvinegro guerreiro e em uma muralha, Alex Muralha, o gol do Furacão. Logo aos 21 minutos do primeiro tempo, Clayton aproveitou a bobeira do Flamengo na intermediária e abriu o placar. Veio o segundo tempo e o rubro-negro continuou apático. Aos 20 minutos, de novo Clayton foi oportunista dentro da área e bateu o goleiro Paulo Victor. 2-0 para o Figueira. O Flamengo estava dominado pelo alvinegro, que ainda teve tempo para fazer 3-0. Dudu no final do jogo. Com a vitória, o Furacão pulou para a 15ª posição, deixando o Z4. O Avaí tinha uma parada dura em Recife. Encarar o Sport, que é sempre perigoso quando joga em casa na Ilha do Retiro. Resultado: o Leão do Sul foi atropelado pelo Leão do Nordeste. Depois de um primeiro tempo sonolento, a equipe do Sport voltou acordada para a segunda etapa. O meia Regis, que tinha acabado de entrar, fez 1-0 para o time do Recife. Logo depois, o mesmo Regis teve participação no gol do atacante André. O Sport fazia 2-0 em 17 minutos fatais. O Avaí até tentou diminuir a vantagem, mas não encontrou forças suficientes e acabou levando o terceiro no fim da partida. Final, Sport 3, Avaí 0. Os mais de 7.000 torcedores que estiveram na Arena Joinville ontem viram um Jack forte bater o Coritiba e puxar o time paranaense para a zona da degola. Foi um jogo de 4 pênaltis, onde quem se deu melhor foram os catarinenses. Logo depois do Coxa perder uma cobrança, o Joinville teve um pênalti a favor, que foi convertido por Marcelinho Paraíba. No segundo tempo, o zagueiro Rafael Donato cabeceou para o fundo das redes, fazendo 2-0. E Cadu, por baixo, com um toquinho sutil, assinalou o terceiro. De pênalti, o Coritiba conseguiu diminuir no final, mas o resultado estava definido. Vitória do Jack, que mostrou força de reação, mas segue na lanterna com 27 pontos. Mesmo número de pontos do vice-lanterna, o Vasco. E hoje tem Vasco e Chapecoense pela Série A. O jogo está marcado para as 7h30 da noite no Maracanã. O Verdão do Oeste é o melhor time catarinense no Brasileirão, em 14º lugar. O desesperado Vasco é o vice-lanterna, mas chega embalado por uma sequência sem derrotas.